Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. E essa semana eu tenho uma preciosidade para entregar nas suas mãos assim de bandeja. Principalmente se você é um prestador de serviço e não sabe cobrar pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Quer saber quem vai falar sobre isso? Fica aqui com a gente. Então, se você ficou interessado no chamado que eu fiz anteriormente, você vai ficar mais interessado ainda no decorrer desse episódio. Por quê? Porque a gente trouxe para você saber hoje uma pessoa especialista quando o assunto é finança. Mas não é finança de um jeito, não, é finança global. Mas a gente vai começar falando sobre precificação, que é uma dor, entendeu? Pelo menos eu tenho percebido nas conversas que eu tenho com alguns empreendedores que uma dor muito grande é quanto cobrar. Então, se você também tem essa dor, se você não sabe cobrar pelo seu serviço, pelo seu produto, acompanhe, porque hoje a gente trouxe Emanuela Mota, estrategista financeira, uma pessoa extremamente qualificada, professora universitária e que vai te dar orientações importantes sobre esse assunto. Manu, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada a você, André, pelo convite. É um prazer falar sobre finanças nesse formato que deixa as pessoas mais motivadas, né? Porque já é um tema que já leva Difícil, né? todo mundo a ficar assim preocupado, difícil, acho que é uma aula de matemática. E por mais que tenha necessidade, ultimamente, dentre as áreas de finanças, essa questão da formação de preço, a precificação, tem sido um assunto, um tema muito procurado. Porque a gente sabe o quanto é difícil entender como é que forma o preço. Então, o formato que a gente tinha antes, ele não pode ser o mesmo agora, principalmente por conta da concorrência. Todo mundo sempre vai estar fazendo o que a gente está fazendo. Então, essa necessidade de definir melhor esse preço é que tem levado, graças a Deus, a uma busca muito maior. Que bom, mas antes de você falar especificamente sobre como precificar melhor, eu quero que você se apresente. Quem é Manuela Mota? Emanuela Mota, baiana. O Sou, sotaque não nega. sou nascida em Ilhéus, no sul da Bahia. Tenho 2 filhos, Gabriel com 25 anos, Emily com 12 anos. Eu sou católica, graças a Deus é Ele quem vem conduzindo toda essa jornada e me orientando em todas as etapas desse processo. Tenho mais de 32 anos no mercado de trabalho. Os 12 últimos anos eu estava vinculada à instituição financeira, atuando desde o início. Comecei como técnica, em 1 ano e pouco eu já era gerente da área de crédito, porque atrás eu já vinha com experiência de gestão. E minha formação é administração, especializações em finanças, e fui fazer o mestrado na UFES em 2021. E nesse período, quando eu concluí, porque na minha pesquisa eu falei justamente sobre essa dificuldade que o brasileiro tem, o empreendedor tem, que é compreender a vida financeira. Então, eu fiz uma pesquisa querendo compreender se o conhecimento financeiro realmente ajuda as pessoas a mudar suas atitudes e comportamentos. Porque a relação com o dinheiro ela começa lá atrás. Então, muitas vezes, o que o empreendedor hoje tem de dificuldade, ele vem justamente com a dificuldade trazida no seu primeiro contato com a relação com o dinheiro, na vida pessoal. Lá na infância, Lá inclusive, na né? infância, o formato que os pais trabalharam. Tem gente que fala assim, olha, hoje eu me comporto assim porque meu pai sempre gastou. Ou eu tenho referência de vida por conta de minha mãe, por conta de uma tia, por conta de um familiar, ou alguém que nessa trajetória de vida marcou ele. Eu, no meu caso, eu tive minha primeira educadora financeira, que foi minha mãe. Então, minha mãe sempre... Eu comecei com 14 anos no Banco do Brasil, então a regra era guarde 50% do que você ganha. Então, Legal. imagine guardar 50% do que ganha. Você acabou ali naquele período da adolescência, não está nem entendendo o que é mercado de trabalho, querendo consumir e precisava guardar. Eu perguntava, mãe, guardar para quê? Porque você tem que guardar, você não sabe o futuro. E a minha vontade, né, que todo mundo pergunta, por que Manuela hoje quis, né, saiu desse mundo corporativo que tanto gostava, trabalhando com produto crédito, chegando até a diretoria, e agora quer se debruçar nessa missão, nesse propósito de contribuir com os empreendedores nessa jornada de compreender melhor as suas finanças por meio do negócio. Porque justamente eu também passei dificuldade financeira. Então é muito bom quando a gente passa por um problema
e foram várias vezes, e aí você busca descobrir por que que eu estou assim. Se minha mãe orientou de uma forma, por que que hoje eu estou agindo assim? E principalmente quando você diz, eu não quero fazer mais isso. E foi muito interessante que quando eu tomei a decisão e a vida mudou, isso tem 2025, vamos dizer que tem 10, 12 anos que eu mudei, eu não entendia que aquilo fazia parte que hoje a gente tem como metodologia científica. Então, a partir do momento que a pessoa tem acesso ao conhecimento e tem vontade de mudar, toma a decisão, porque a gente precisa tomar a decisão. Ter coragem, né? Ter coragem, porque é uma mudança de comportamento. É como mudar a alimentação. Tanta coisa gostosa que a gente come hoje e diz, isso faz mal. Então, é a mesma forma que a gente vai lidar com a nossa vida financeira. Conhecendo, entendendo cada caso, não existe regra. Muitas vezes existem algumas orientações básicas. Mas quando você vai tratando cada caso, você percebe que tem que personalizar, que tem que chegar num formato que a pessoa entenda. Uhum. Que ela comece a pegar aquele conhecimento, não, aqui, a partir de agora é comigo. Eu consigo tomar decisão. Eu não fico esperando alguém falar por mim. Alguém dizer o que eu tenho que fazer. E essa é a nossa dificuldade. A gente não teve aula de educação financeira. É muito difícil, né? As novas gerações estão um pouquinho melhores porque acho que essa consciência já está muito mais disseminada. As escolas começam já a atrapalhar a criança, né? Mas a gente não. Exatamente. E a partir desse ano, não sei se vocês sabem, mas o conteúdo, educação financeira, projeto de vida, educação empreendedora, ele entrou como componente curricular em todas as escolas do Brasil, públicas e privadas. Que legal. Então, foi instituído em 2019, esse ano entrou para valer, Sergipe adotou. Inclusive, eu trabalhei junto com o Sebrae, fui uma das conteudistas que hoje tem um programa que foi entregue no governo do estado para os alunos e professores do 1º ao 9º ano. Trabalhando justamente projeto de vida, porque a gente precisa deixar de só fazer a pergunta o que você quer ser quando crescer e fazer com que essa criança entenda as suas origens, conheça a profissão dos pais, conheça o contexto onde ela vive, valorize o local e, a partir daí, ele desenvolva comportamentos, características empreendedoras, que não é abrir negócio, mas você ter iniciativa, você conseguir trabalhar em equipe, você ter habilidade de persuasão, essa habilidade de comunicação, tudo isso faz parte da característica do empreendedor. Que legal. E junto com isso, você começa a planejar o que você quer para o seu futuro e aí você começa também a melhorar a sua relação com o dinheiro. Porque eu já fui do tempo que minha mãe falava, vá para lá que a gente está conversando, acertando as contas do mês. E a criança, ela precisa participar. Então, quando você ensina só a criança a juntar dinheiro para ela gastar como quiser, você está orientando essa criança, quando ela começar a receber salário, ela vai achar que tem que seguir esse mesmo caminho. E a educação financeira nessa fase ajuda ela a trabalhar com a economia, trabalhar as questões do consumo, visão de sustentabilidade, quanto aos nossos recursos naturais, energia, água, entender que existe um limite. Então, a gente sempre fala, vamos entregar para uma criança uma fatura de cartão de crédito, porque senão ela fica pedindo sempre, passe no cartão. E eu fiz isso com minha filha. Ela achava fácil com 7 anos. Mãe, é só passar no cartão. E aí eu mostrei ela uma fatura, ela já entendia, compreendia número, então a criança já consegue ver. Isso aqui tem que pagar? Toda vez que passa no cartão, vai acumulando. Você mostra o seu extrato bancário. Lá tem a entrada do salário, da renda do empreendedor, mas tem que ver a movimentação de saída. Com o que foi gasto, né? As prioridades, né? Então, isso aí vai ajudando a dar consciência. Hoje tem um programa internacional PISA, que ele trabalha dentre várias disciplinas, entrou em 2018 o letramento financeiro. E no Brasil, infelizmente, o Brasil está no 4º lugar, de baixo para cima, num cenário mundial de 67 países participantes. Então, a primeira versão em 2018 ele ficou em último, em 2022 ele ficou na posição 4ª, de baixo para cima. Isso é muito ruim. Então, é importante pelo menos a gente saber como estamos hoje e saber também que podemos mudar. Porque se a gente levar no aspecto cultural, que vai ser sempre assim, que esse tema é difícil, fica mais complicado da gente seguir.
Uhum. Então vamos falar agora sobre a gente ter esse panorama, né, um pouco mais abrangente, desde a criança até nossa chegada no mercado de trabalho. Quando a gente chega no mercado de trabalho, você falou uma coisa muito interessante. Por um tempo, hoje um pouco menos na minha visão, mas já foi muito mais forte essa coisa. Assim, você tem que ser empreendedor, você tem que abrir um negócio. E muitas vezes a pessoa não tem perfil para empreender, ela tem o Exato. perfil para estar ali, para ser CLT mesmo. A gente Isso. sabe que tem perfis, né? Fazer um concurso público, Isso. enfim. Nem todo mundo tem. Mas aí a pessoa tem esse perfil de ser empreendedor, de ser inovador, porque inovação não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com um jeito novo de você encarar as coisas, de você encontrar soluções. Eu me tornei um empreendedor, eu sei realmente como melhorar a coisa do produto, mas na hora de cobrar eu sou uma tragédia. Como é que a gente faz? Esse é um grande gargalo. É a grande dificuldade. Toda vez que se fala de empreender, todo mundo pergunta qual é o serviço e produto. E é isso mesmo. A gente tem que saber qual é o produto que você utiliza, qual é o serviço. E a gente, como empreendedor, a gente tem a vontade, mas não sabe se vai ser aceito. Então, tem todo um processo de aceitação. Só que nesse mesmo período, onde eu estruturo e elaboro minha primeira versão de produto ou serviço, eu preciso ter noção do custo. Essa é a grande dificuldade. Eu primeiro jogo lá e o preço. Você escolheu como? Aí todo mundo fala assim: eu pesquisei. Ou eu não escolhi, né? O mercado já cobra esse valor. E na palestra que tivemos na terça-feira, a gente falou algo bem Que interessante. foi muito boa, rapidinho, só atrapalhando, tô sendo mal educada, mas eu Não, que preciso isso. fazer. Recentemente, Manu foi uma das palestrantes do Sebrae delas, da caravana Sebrae delas, que aconteceu dia 4 ou 5. 5, dia 5 de agosto, lá no Centro de Convenções, lotou cerca de 3 mil mulheres assistindo as palestras. E assim, foi lindo, eu chego a me arrepio, porque é necessário, porque quando a gente fala de empreendedorismo, as dores são iguais. Mas quando se fala em empreendedorismo feminino, o negócio aperta mais, o sapato fica menor. Isso. Parece sapato de geisha, né? O pé fica bem apertado. E aí, ela falou sobre precificação. E esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe aqui. Então, continue, Manu. E um ponto importante, né, que eu até falei lá, e teve muita marcação, muita. Quando a gente começa a copiar o preço do concorrente, a empresa perde a identidade. Então, empreendedor, empreendedora, pense nisso. O preço do concorrente é parâmetro. Mas se nós duas prestarmos o mesmo serviço, a gente tem que entender, primeiramente, e é o mais importante, é o custo. Então, quando você falou sobre serviço, vamos para o mais delicado, a Sim. definição de serviço. Quando você define um serviço, dentro do serviço tem um tempo de execução do serviço. Então, quanto vai pagar a este profissional que vai realizar o serviço? No geral, a gente fala 100, 200, 1.000, 3.000. E se tiver apenas o custo da Do formação intelecto. do intelectual, aí é que você fica mais difícil. Mas você tem que ter clareza. Qual o valor dessa prestação de serviço com a qualidade que está sendo entregue? Dentro desse valor, a gente sabe que na hora que vai para fazer a prestação de serviço, tem que pagar imposto. Então, eu preciso mensurar que dentro desse valor tem a parte do imposto que quem paga é o cliente. A gente recolhe para o governo. Então, quanto é a alíquota? Então, tem que ficar ali muito claro. Eu tenho esse valor do serviço. Dentro desse serviço, eu tenho o valor da mão de obra, que tem que ficar bem claro quanto vai ser. Mas como é que eu vou chegar no valor da mão de obra? Eu tenho que entender quanto esse mesmo profissional, se não fosse você, quanto você iria pagar para essa pessoa prestar serviço para você. Que o valor da mão de obra é diferente do valor do serviço? Exato. O valor do serviço é o valor total. Tá. O valor da mão de obra é o valor da prestação do Do serviço. profissional. Exemplo. Para executar este serviço, se eu fosse contratar alguém, esse serviço custa R$ 500, eu teria que pagar um profissional para executar esse mesmo serviço, o valor de hora dele é 400. Eu tenho que entender quanto vale. Tenho dúvida? Eu pego o valor de uma remuneração, se ele fosse virar meu funcionário, e transformo de acordo com a carga horária em horas. Então, eu divido por essa quantidade de horas, eu chego no valor de 1 hora. Vejo quanto tempo vai ser necessário para realizar o serviço e coloco ali o valor dessa hora desse profissional. Ponto. Já temos o valor da mão de obra. Utilizou algum material?
Utilizei. Quanto custou esse material? Então, eu tenho que colocar também. Esse cliente, quando eu for prestar serviço, vai passar no cartão de crédito? Eu preciso saber a alíquota da cobrança desse cartão. E não posso apenas lembrar do que me disseram. Eu vou lá na maquininha e olho quanto é. E aí eu já sei que, de repente, eu cobrei R$ 1.000, mas a taxa é 5%. Então, aí R$ 50 vai ter que ficar para eu saber exatamente. Eu tive um custo da mão de obra, do material, da taxa do cartão, do imposto. Eu tenho que envolver tudo. Tem que se deslocar e tem que pagar esse transporte também. E aí, quando você perceber, dentro do valor que você cobrou de R$ 1.000, R$ 800 foi custo. Lucro para a empresa foi de R$ 200. Então, eu tive um lucro de 20%. E aí, muitas vezes, o empreendedor pergunta, Manu, esse preço está bom? Esse lucro está bom? Eu não sei. Você queria esse lucro? Depende do seu gasto, né? Não, o empreendedor ele precisa aprender a definir que do valor que ele cobra, depois de pago todos os custos, ele quer ter X valor de lucro. Porque o importante não é crescer faturamento, é crescer lucratividade. Então, qual a diferença de faturamento para lucratividade? Eu ótimo. Já vou começar a te... Vamos dar um exemplo para trazer para a nossa vida como pessoa física. Eu falo muito com meus alunos na faculdade que recebem bolsa ou salário e ficam dizendo que o dinheiro não dá para nada. Eu falei, como é que ficou o fluxo de caixa desse mês? Então, o que a gente traz para a vida pessoal? Porque a gente precisa levar isso para o nosso negócio, como profissional, como assalariado, enfim. Se você já sabe quanto você vai ganhar de forma líquida, que é importante, não adianta dizer o salário e você, de repente... Porque quando eu penso em faturamento, eu digo, estou faturando 30, 300, 1 milhão, certo? Mas desse faturamento você tem custo, né? Eu tenho um custo de quanto? Então é importante a gente ter uma noção do nosso faturamento se a gente tem um custo direto. Ou seja, para que eu venda essa caneca, eu adquiri a caneca. De repente eu paguei frete para ela chegar até mim. Se ela veio de outro estado, eu paguei um imposto de entrada. Preciso entender o que foi feito para trazer isso aqui e me gerar faturamento. Então, em cima de um custo, é como a nossa casa. Eu vou ter um salário. Eu tenho lá financiamento, aluguel, eu tenho despesas de contas de consumo, eu tenho alimentação. E a gente fica com o que sobra, a gente tem que mudar a visão, que sempre foi assim. O brasileiro que ganha entre 1 a 3 salários mínimos é o que mais poupa, de acordo com a Ambima, que é a Associação Brasileira de Investimentos. É o que mais poupa. Mas ele é o que utiliza o dinheiro que não cresce. Você paga tudo, guarda o que sobrou, ainda utiliza o nome como sobra, e usa toda vez que precisa quiser. de alguma coisa. O empreendedor, o que ele faz? Ele não tem salário, que ele diz, eu não consigo tirar salário, como assim? Quem é que paga as suas contas? E aí ele precisa entender que se ele está ativo na empresa 24 horas, precisa definir um valor de salário que a empresa possa pagar. Eu já tive empreendedor dizer que só tinha um prolabore de 8 mil, mas na verdade ele descobriu que era 22. Outro que não consegui disse, eu não consigo nem ter 10 mil, mas ele já estava sacando 60. Então, se você faz isso, você não dá sustentabilidade ao negócio. Então, o salário do sócio precisa ficar bem definido e aí a gente consegue entender o que é lucro e faturamento. Faturamento é tudo que gera receita. Prestações de serviço, volume vezes esse preço do serviço. Produtos ou vendas. Quantidade de vendas vezes o valor dessa venda. Então, eu chego no valor grande. E o empreendedor ele fica feliz com esse faturamento. Mas ele tem que ficar mais feliz quando ele vê lucro. Ou seja, eu já consegui pagar os custos, eu já paguei a despesa fixa. E dentro da despesa fixa tem o meu salário e ficou uma reserva de X valor. E aí eu começo a olhar, é isso que eu quero no final do mês? Eu quero ter esses 10 mil, esses 5 mil, o que eu quero? Eu começo a criar um planejamento, é assim como a nossa vida pessoal. Eu recebo X, mas desse valor eu já tenho que definir logo antes quanto eu quero ter de reserva. Porque é com essa reserva que a pessoa física realiza sonhos e também tem sustentabilidade para o futuro, aposentadoria. Hoje a gente está aqui, mas e como é que fica? O aposentado hoje, brasileiro, apenas 1%, é estranho, mas essa pesquisa é real, apenas 1% consegue se manter sem ajuda de familiares. No geral, precisa de suporte, precisa de ajuda, ou tem que procurar o que for de benefício para conseguir se sustentar. Ou voltar para a atividade, né? Ou voltar para a atividade. Então,
a gente também, dentro do processo de educação financeira, o trabalho do negócio em finanças, eu tenho que pensar no futuro. Isso que vai me ajudar. Então, quando eu penso no futuro e relaciono faturamento com lucro, quanto eu quero. Meu faturamento está 10 mil, eu quero quanto de reserva? E aí eu vou ter que começar a ajustar. Eu vou ter que negociar com o fornecedor, eu vou ter que verificar minhas despesas, eu vou ter que controlar minha vida pessoal, porque a partir do momento que eu tenho um valor fixo todo mês, vão ter meses de grandes valores e vão ter meses de baixos valores. Então, nesse contexto dessa estratégia de precificação, a gente precisa conhecer o produto e serviço. É bom o seu serviço? O que as pessoas falam do seu serviço? A gente precisa entender quem é o público, porque vai ter o público que vai pagar e o público que não vai pagar. E a gente deixa de viver em promoção, porque senão na hora do pay de precificação, eu começo a definir preço pelo vizinho, eu começo a definir preço porque eu estou precisando pagar minhas contas, eu estou devendo. Mas sequer eu tenho noção do custo. Quando eu sei o custo, eu consigo saber até onde eu vou no desconto. Era isso que você estava falando, estava pensando. Coisas que acontecem mesmo. Eu vou falar pelo jornalismo, tá? Tá. Pela minha realidade de assessoria de imprensa. Joia. Já teve casos de... me passa seu orçamento. E aí, passa o orçamento. E aí, depois a pessoa some. E sumiu por quê? Aí você descobriu que foi para um serviço bem mais barato. Sim. Não sei se com a mesma qualidade, não estou aqui para isso, mas assim... Aí como é que você faz? Aí nessa hora a pessoa vai ficar tentada dizer, poxa, mas tá cobrando tanto. Não, mas eu não vou baixar tanto, mas eu vou tirar um pouquinho. Esse movimento não deve ser feito. Como é isso? Esse movimento ele só deve ser feito com consciência. Então, a gente precisa sair um pouco, né? Porque o produto sendo nosso é como se fosse um filho. Ninguém fale mal, não. É isso mesmo. Mas a partir do momento que você entrega o seu serviço, qual é o retorno que você tem do cliente? Você percebe esse mesmo cliente voltando para você. Por isso que eu falei primeiro do produto, vinculo logo com o público. Uhum. Porque você precisa criar essa relação. O público gosta, ele se sente seguro. Quem é que é esse público? É um amigo? É um familiar? Então, se você está tendo mais clientes, eles estão vindo por quê? Estão fechando com segurança, vai ter aquele que não vai fechar. E você não pode, não, eu vou correr, ou você faz de graça. Tive um mentor que foi excelente lá em 2015, 16, num curso que eu fui de consultoria, ele falou, se for para baixar o preço, faça de graça. Por que fazendo de graça? Pronto, você dá ali de um evento, de uma prospecção, você pode conseguir indicações. Mas a partir do momento que você cobra um valor e você reduz 30%, 40%, tem alguma coisa estranha. Por que não ofereceu esse valor antes? E aí, nessa de reduzir, você pode matar o seu lucro e ainda você pode pegar sobre o seu custo, que é o pior. Então, nessa questão de preço, você pode ter um custo que você já mapeou certinho, total de R$400. Mas você vai cobrar 1.000 pela qualidade da sua entrega e você se sente confortável. Eu não vou questionar o seu preço. A nossa intenção sempre, como consultor, como educador financeiro, é que você identifique o seu custo. Porque ao final você sabe, bom, você tem R$600 de lucro. Já está batido tudo que a gente falou, você já mapeou. Se você quiser reduzir, você já está confortável e sabendo até onde ir. O normal do preço é assim, eu pego essa xícara, compro e coloco 70%. Mas eu não parei para ver que minha despesa fixa, de repente, está 50% do faturamento. E aí vem aquela pergunta, por que eu estou vendendo tanto e não estou tendo lucro? Então, a diferença de lucro é justamente isso. Eu faturo, eu vendo, eu presto serviço, eu paro, não paro o mês inteiro. Mas, ao final, não sobra nada. Eu posso estar comprando mal, na hora da venda do produto, eu posso estar comprando muito caro, eu posso ter um custo fixo elevadíssimo. Eu, como empreendedor, posso estar retirando muito dinheiro desse negócio. E aí, eu preciso entender toda essa jornada. Por isso que tem coisas antes, na hora da definição do preço. Porque no preço eu tenho que ter as informações. Quanto eu tenho, quanto compromete a minha despesa fixa do faturamento. Na média, eu observo os meses. Quanto é meu custo, taxa de cartão, imposto, tudo isso tem que ficar muito bem mapeado. Porque na hora que você disser que é 70%, você sabe, estou botando 70% porque 20% é de despesa, 10% é cartão, imposto, enfim. Dos 70%, lucro mesmo é de 20%.
Ou seja, e a gente lembrar muito o que é esse lucro. É o capital de giro que a empresa precisa. É o reinvestir, né? Isso, e o cuidado. Porque se você passar pela jornada de entender produto e público e definição de preço, você ter cuidado com o reinvestir. O empreendedor fala muito, eu invisto. Investe como? E aí é bom a gente dar uma olhadinha. Quem trabalha com sistema e tem tudo controlado, tem lá a informação dos produtos não vendidos há X dias. E aí ele vai descobrir que de repente ele está comprando muito mal. Por quê? Porque ele não sabe corretamente qual é o público dele. A gente não adianta dizer que público é todo mundo. Porque você está na cidade. Você está atendendo mais quem? Pessoas daquela cidade, daquele bairro ou daquela rua. Uhum. São mulheres, a idade, são homens, são famílias. Então você precisa compreender até para facilitar a comunicação. Conhecer seu nicho, né? Isso, porque quando você define o preço, no caso, você falar, eu quero reduzir, fiz um mapeamento e vejo que dá para colocar melhor. Já tem que vir com estratégia. Vou me comunicar agora com quem? Para ampliar a minha oferta. Eu vou precisar aumentar. Talvez você perca cliente. Se eu vou aumentar, onde eu vou identificar cliente que queira pagar por aquele serviço? Tem que fazer uma migração também da comunicação. Isso, porque né? a gente precisa entender quem nos atende. Tem gente que diz assim, eu preciso de mais clientes, mas tem um cadastro de 4.000 clientes no sistema. O que você está fazendo com eles? Quantos ativos? 1.000, 1.200. E esses outros aqui? Já passaram pela sua empresa. É muito mais fácil reconquistar, porque hoje tem tanta oferta e as pessoas não deixam de comprar, não é porque não gostam do seu negócio ou do seu produto ou serviço. É porque outra pessoa já ofertou, ele vai passando. Então, você precisa criar essa conexão com o seu público, manter a comunicação sem ser invasivo e conseguir ter essa estratégia. Por isso que a gente falou, precificação não é só número, é estratégia. Você precisa entender bem do negócio, porque é o coração. Já tive clientes de sair de 80 para 250 mil de faturamento mensal e está dando prejuízo. Porque no processo de crescimento, em momento algum foi feita uma análise do preço. Comparou com o vizinho, que é um vizinho muito grande, 10 vezes o tamanho dele, mas ele queria ganhar o preço com aquele vizinho. E a empresa estava, não sobrava nada. Ganhava em um produto, perdia muito em outros. Então, a gente, quando quer crescer o faturamento, a gente tem que ir na visão. Eu quero crescer o lucro. Assim como a gente tem casos felizes aí. Publiquei até recente uma cliente que nunca teve lucro no restaurante, só servia para pagar as contas. Quando ela aprendeu que o problema era o formato de compra, como ela se relacionava com o fornecedor, no mês que ela teve queda, ela fechou com lucro. No mês que ela cresceu 42% no faturamento, ela fechou com 36% de lucro. E ela disse que só fazia agradecer. Que linda. Entende? Eu tive uma cliente recente que eu atendi, ela mandou mensagem ontem, mandou, eu preciso dizer a você, esse mês eu tive Prolabore, porque ela não conseguia. Eu falei, não consegue porque você não colocou como meta. Vem aí a estratégia. Eu preciso colocar o valor do faturamento, o salário que eu quero, porque em cima disso eu vou em busca de faturamento para suprir, pelo menos, o meu custo fixo. Eu lembro que na palestra você falou que para precificar tem 4 P's. São 5. 5, né? Isso. Aí você já passou por 2. Exato. Então, a gente passou pelo produto, passamos pelo público, falamos como é essa estrutura de preço, né? Como eu falei, custo, lembrar de tudo que envolve. Aí a gente chega no ponto de equilíbrio, que o ponto de equilíbrio é a meta inicial. Agosto acabou de começar. Qual é a sua meta? Aí a pessoa fala, mas eu não tenho meta. Tem sim, porque você já tem conta a pagar naquele mês. Tem o salário seu como empreendedor, tem as despesas da empresa que, independente de vender ou não, tem que pagar. Então, no mínimo, quanto é que você precisa vender? Então, quando você sabe a sua preço médio, se você tem muito produto, e o seu custo médio, o que sobra de margem você tem que transformar em quantidade. Você pega esse custo fixo, divide por esse valor e você vai saber quanto você tem que faturar. Quanto você tem que gerar de serviço para que você tenha, pelo menos, a oportunidade de pagar seu custo. E o último P, que é o planejamento, eu preciso pensar no futuro. O que você espera para fevereiro, ou setembro, outubro? Cada negócio muda muito a sazonalidade. Então, o meu negócio não funciona em dezembro. Dezembro, os empreendedores querem vender, eles querem em busca de aproveitar o momento, na sua grande maioria. Então, não é um período. Para mim, vai ser um período mais de férias. Já janeiro, início do ano, todo mundo querendo planejamento, então vai ter demanda.
Cada um olhando o seu próprio negócio, você consegue estimar meses de alto movimento, meses de baixo movimento. Se você vai ter muito movimento, você vai ter mais custo, porque o custo acompanha O movimento. o movimento do faturamento. Mas a despesa fixa, ela está ali todo mês. E aí você vai saber exatamente qual estratégia você fazer. E principalmente eu falo muito, se aquele mês que sempre foi baixo, o que é que você pode fazer para torná-lo melhor? Será que é buscando outros públicos? Remodelando o produto? O que é que você precisa fazer de visão de futuro? Então, eu acho que isso fecha a ideia de formação de preço, porque se você só for corrigir o preço está todo bonitinho do jeito que o Manu ensinou. Já sei exatamente minha margem, mas sem métrica, sem indicador de planejamento e de olhar o futuro, você para no meio do caminho. Você tem que ter volume para ter faturamento e, consequentemente, o lucro esperado. Uhum. Fala um pouco sobre... Você já falou, mas eu quero que você fale um pouco mais especificamente. Preço não é valor. Preço não é valor. E vice-versa. Exatamente. Isso aí, nesse momento que a gente falou sobre o produto, se você entrega qualidade, se você sabe que é um produto bom, você está entregando valor. Existe um valor agregado. Esse movimento aí de palestra, toda vez que eu faço interação, aí ocorre as pessoas, a primeira coisa que perguntam, qual é o preço? Aí eu digo, vamos conversar. Porque não é soltar um preço que, de repente, determinada mentoria já tem um valor fixo. Mas é entender aquela pessoa, qual é a necessidade dela, em que momento ela está, porque a gente pode personalizar. E, principalmente, ela entender o que será entregue, qual o trabalho que vai ser feito. Se você, na mesma... É como pessoas, que eu falo muito, por que você posta e coloca o preço? Ah, mas para ter clareza, as pessoas vão perguntar, certo, mas antes de colocar o preço, não é melhor que você induza aquele produto serve para quê? Quem trabalha com confeitaria, isso aqui foi o quê? Um aniversário? Porque aí você só coloca a foto. Diga o que foi, qual é toda a história que chegou até aquele momento. Cestas, presentes. Então, a depender de cada negócio, é importante ter toda uma contextualização. Porque aí a pessoa vai querer o seu serviço pelo valor agregado. Pelo formato que você está apresentando o produto. E aí ela entende que não é caro. Isso, aí quando você vai apresentando, a pessoa vai ouvindo e por dentro já está, meu Deus, está tudo muito bom. Mas e o valor? Quando você fala o valor, ela diz aceito. Ou não aceito. Vamos pegar como exemplo o que estourou agora no país todo, o tal do moranguinho do amor, ou do ódio. Porque quando eu vi uma bandeja de morango, minha gente, com 9 morangos por R$ 24, eu fiquei possessa da vida. Assim, minha gente, eu preciso disso para poder cumprir minha dieta alimentar. Eu não tô conseguindo, porque R$ 24 por causa do morango do ódio. Morango do amor, né? Não, para mim foi do ódio. A ideia foi bem interessante. Quem criou, graças a Deus, nordestino aí arrasando. Então, assim, quem criou não teve a intenção de... Não mexer sabia tanto, que né? ia viralizar. Mas esse movimento ele foi muito interessante por diversos fatores. Pessoas que foram testar, como uma confeiteira que eu conheço, estava atendendo ela. E ela até foi pelo Sebrae, então ela disse que só fez para testar. E ela fez um post bem engraçado em casa com os filhos. E o formato, só que ela é muito boa, confeiteira. Quando ela apresentou, eram muito lindos. E aí, quando o pessoal já começou a perguntar no direct, ela soltou o preço. Peraí, estão cobrando quanto? 14, 15, vou botar 8, porque eu gastei pouco. Mas ela só pensou no material. E aí a cliente fez o quê? Olha que morango delicioso, quando comprou no dia seguinte. Enquanto tem gente vendendo até de 18, o dela é 8. Menina, quase que eu... Minha querida, o 5 minutos que parados. você levou para fazer algo que tem muita confeiteira que desistiu, porque todo aquele processo da Sim. técnica porque teve muito Da aparência... vitrificação, né? Isso, e teve muitos com aparência bem ruinzinha. Então não ficaram tão elegantes quanto o dela. E aí eu falei, aí é o momento que você precisa entregar valor. E no dia seguinte, ela compra a caixa, né? A caixa vem 4 bandejas, que ela estava acostumada a comprar, acho que o primeiro pedido que ela tinha feito, acho que foram R$28 ou R$12, era R$28, mudou para 30. Quando ela foi buscar, que ela encomendou por telefone, já era 50. Aí o fornecedor disse, então teve também um aproveitamento. Sim. Será que já teve escassez logo do morango ou todo mundo aproveitou esse momento e
conseguiu ganhar um ganho muito bem extra. Que é o mal do brasileiro também, né? Isso, tem esse processo. Pandemia a gente viu muito isso, máscaras sendo ultramente elevadas, produtos, enfim. Então tem isso aí. Então, o boom do morango, ele traz a reflexão entre também você ter a sua... Teve um processo de ganho, ok, mas também tem a questão da idoneidade, de você também não superfaturar, de forma que você sabe que não vale aquilo, mas naquele momento você quis aproveitar até a emoção, que as pessoas compraram por emoção. Sim. Poderiam ter esperado, ou poderia ter buscado, só para a realização, é só um consumo. Né? Mas ficou todo mundo muito curioso, então foi bem interessante, porque ele foge de tudo que a gente vem organizando, estruturando para que você faça o seu produto. Mas assim, ele não vai durar. Sim. É uma onda como qualquer outra onda que chega. Depois o preço volta, ele desce para o lugar dele. Já estão criando esses dias, eu vi a capivara, então ficou a graça capivara. Então cada um vai criando a sua ideia, a uva, e aí foram seguindo. Mas o interessante disso foi o valor agregado em relação à curiosidade. O crescimento dele foi de curiosidade. Se você for ver, isso que gerou essa demanda grande, a oferta falou, vou aproveitar agora e vou fazer meu nome. E sua cliente, quando foi comprar no outro dia, ela teve que aumentar o preço? Ela teve, aí eu falei, você, eu conversei com ela de 11 da manhã a 5 da manhã, no outro dia de 5 da manhã já estava de novo. Eu falei, olha, você vai lá fazer um vídeo e vai dizer que você não tem como manter esse valor pelo custo dela. O valor inicial não deveria ser 8, deveria ser 12. Para ter a margem de lucro esperada em cima da qualidade da entrega que ela fez. Tinham pessoas vendendo de 14, 15, 18, mas ela poderia vender no mínimo, mas tinha que ser no mínimo 12, porque ela não incluiu o cálculo da mão de obra. Porque na emoção, ela não... Eu falei, mas a gente conversou já tanto sobre isso, então ela entendeu. Mas, na sequência, o custo foi ficando muito oneroso. Então, chega um momento que eu acredito que ela também deu uma pausa, voltou para os bolos, que é as encomendas que ela tem maior lucratividade. Esse caso merece ser estudado, porque Merece. totalmente fora da curva. Ô, Manu, me fala uma coisa. Aí, quando a gente falou de preço, falou de valor, vamos falar agora sobre perfis de empreendedorismo. A gente sabe que empreender no Brasil é difícil, mas o homem ele consegue ainda, por todo um histórico, ser um pouco melhor agraciado, digamos assim. Acesso ao crédito, não é valorização, mas é tipo assim, validação do que ele faz. As mulheres ainda têm um pouco mais de dificuldade. Quando você, nesse seu meio empreendedor, você sendo consultora do Sebrae, como é que você avalia? Realmente as pesquisas que falam que as mulheres têm mais dificuldade para empreender, elas estão corretas ou não? Eu não acho que a mulher tem dificuldade, não. Não? Eu vejo essa dificuldade até na gestão financeira em qualquer um dos sexos. Certo. Principalmente que, tecnicamente, quando se fala em conhecimento financeiro, os dois têm a mesma dificuldade. Está permeando ali em 50%, 51% para um, 50% para outro, então não tem um destaque. O que acontece hoje? Até agora, recentemente, quase 50% das famílias elas são chefiadas por mulheres. Então, no contexto do empreender, tem a parte pessoal que tem a sobrecarga. Então, por muitas vezes, essa empreendedora ela iniciou por alguma necessidade, ou por não se enquadrar mais onde ela estava, o que ela estava fazendo, ou esse negócio é uma segunda renda. Muitas estão utilizando isso como segunda renda. Existe a desvalorização? Sim. A questão de necessidade de validação? Sim. Principalmente quando ela entra no ambiente masculino. Eu estou no ambiente masculino. Então, a gente sabe que a dedicação acaba sendo maior como vários outros locais que as mulheres entram. A mulher está entrando até na construção civil, na engenharia, na área de informática, na área de tecnologia. Então, áreas que antes eram exclusivamente masculinas. Então, existe essa dificuldade, essa necessidade de ter que provar. Em relação a finanças, eles estão muito iguais. O que a gente sempre orienta é que, no geral, o empreendedor ele passa para alguém a parte financeira porque ele acha que tem dificuldade. Eu digo sempre, passe para alguém para gerar o controle. Mas a informação quem tem que ter é você. Então, se tem dois sócios, um fica no financeiro, outro no negócio separado, normalmente não vai dar certo. Eles têm que ficar conectados. Então, a dificuldade hoje é gerar informação. Então, eu falo sempre, tenha sistema, tenha planilha, tenha controle, que com essa informação você começa a tomar a decisão mais segura.
A dificuldade da mulher em acesso a crédito é o mesmo do homem, só que eu falo muito assim, olha só, no dia do evento, cedinho, uma empreendedora, uma outra entrou em contato comigo. Manu, será que eu consigo 10 mil lá? Eu acabei de fazer meu MEI. Eu falei, você vai ter que ir por análise. Aí fui perguntando quais os relacionamentos que ela tinha, só que cada banco ia ter a sua análise de risco e de crédito. E aí ela falou assim, eu perguntei, quanto você precisa? Ela, entre 10 e 15 mil. Eu falei, joia, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Aí ela falou, eu vou comprar mercadoria. Eu falei, não, você já fez o planejamento? Quanto você precisa e o que vai usar com cada valor? Aí ela disse, não. Falei, olha, esse evento é hoje e amanhã. Antes de ir, tenta fazer esse cálculo. Porque você tem pouco tempo de negócio, mas já tem um ano. Ela agora precisa crescer porque o produto é muito bom, produto diferente, um produto muito bom que já foi testado. Mas ela soltou o valor. E isso é o que o brasileiro faz. Ele pega um crédito para o negócio sem noção, sem fazer esse planejamento. E eu só encontrei com ela depois da palestra, porque se eu tivesse encontrado antes, eu citava esse exemplo dela. Ela me encontrou e falou, Manu, obrigada. Eu só preciso de 8 mil. Ou seja, ela vai ficar devendo mais. E aí, o mais que ela ia tempo. fazer com essa diferença? Né? Porque ela precisa entender. Eu falei, você tem que pegar esse dinheiro, e o dinheiro, quando entra no negócio, ele tem que triplicar. Então, eu preciso saber exatamente quanto eu preciso e o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu já vi empreendedora que falou comigo, eu já compro logo mais mercadoria para esse dinheiro não ficar parado. Deixa o dinheiro render, gente. Porque você toma a decisão e compra o que é mais necessário. Pode aparecer um produto que tem uma saída muito mais rápida do que esse outro que você vai adquirir. Então, esse é o cuidado na hora dessa definição do que fazer com o dinheiro. Por isso a importância do planejamento. Entendi. Quanto tempo você vai levar? Eu falei, você tem que ter uma estimativa. Ela é insumo para a produção. Aí eu falei, essa produção sua, você pegar 8 mil, vai gerar quanto de produção? E quanto tempo você vai levar para vender? Porque você precisa quitar esse empréstimo e gerar capital. A intenção dela pedir esse recurso. Então, ela ia, de repente, poderia ser aprovado 15 mil e ela precisando apenas de 8. Que bom. Que bom que ela conseguiu ver. Que bom que ela conseguiu ver isso, exatamente. Mano, dando um passo mais para trás, vamos falar sobre marketing digital, Certo. né? E como você orienta nesse quesito. Você falou que não é legal dar o preço, né? Porque aí você acaba extinguindo do processo o valor e ele é muito importante você mostrar. A internet e as redes sociais, como é que ela pode ser, para além desse ponto, aliada de quem quer vender e como é que ela ajuda a precificar? É justamente isso, assim. Eu falo muito que a rede social, o marketing é quem impulsiona. Mas é importante eu, como empreendedor, saber o que eu quero. Por isso que quando eu falo, o pessoal fala, mas você vai falar de finanças e fala de produto e fala de cliente. Mas o que move o financeiro? Não são essas etapas? E quando você tem o seu planejamento e você identifica esse produto eu quero vender mais, é muito mais fácil de você chegar para um social media e dizer, eu tenho esse produto que me dá uma margem muito boa e eu quero impulsionar ele. E percebo que se eu vender a partir de X quantidades, eu vou ter o lucro que eu espero se eu prestar serviço em cima desse serviço. Então, a comunicação para o marketing facilita quando eu sei o que eu quero. Por isso, essa necessidade de fazer. Quando eu falei sobre preço, não é que seja ruim, porque tem questão, por exemplo, loja de roupa. Precisa dizer o preço, facilita. Muitas já colocam logo à vista, no Pix, é X, tanto no cartão. Não tem problema. Mas ela precisa também gerar identidade. Essa loja é para quê? Não é só tiradora de pedido. Mas qual a comunicação que eu tenho de diferente de outras lojas? Eu vou somente colocar produto. Porque aí eu vou para outra loja e começo a medir quanto é o preço que ela está colocando e aí só fica disputa de preço. Nessa comunicação essa roupa ela vai ser utilizada em quê? Ela serve para quê? Então, melhorando essa comunicação do digital, e a gente fala muito assim, empreendedora, mostre que você está usando o seu produto. Faça também uma comunicação não só de entrega de preço, mas quais foram os benefícios que várias pessoas já tiveram utilizando o seu produto ou o seu serviço. Gerar o desejo, né? Gerar o desejo e agregar valor. Quando se sabe os benefícios daquilo ali. Muito mais do que só propaganda daquele produto ou daquele serviço e depois a pessoa pergunta o preço, você manda o preço. Isso aí você vira só mais um.
Entendi. Manu, me fala um pouco sobre a Associação Brasileira de Educadoras Financeiras, da Joia. qual você é presidente aqui em Sergipe. Isso. Me fala qual o objetivo da associação, como é que vocês têm atuado aqui no estado? Então, a ABFIN, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a base é em São Paulo, e a associação ela busca fomentar, a gente busca fomentar parcerias para disseminar o conhecimento financeiro. Então, por meio da ABFIN aqui, eu já fiz diversas palestras, a gente fez parceria com a FEComércio, com outras instituições, para disseminar o conhecimento, principalmente para quem não tem o acesso, para quem não consegue suprir, pagar por esse recurso. Então, é a intenção. Em São Paulo, a ABFIN tem atuado muito mais forte, principalmente junto às políticas públicas. Então, temos lá o presidente, ele também atuou diretamente com o MEC, nessa entrada do conteúdo na grade curricular de ensino, o quanto o nome Educação do Comportamento Financeiro, ele é muito mais propício do que somente a educação financeira. A própria OCDE, que é a Organização Internacional de Crescimento e Desenvolvimento Econômico, ela já deu essa sugestão em 2019. E ele aqui, não, vamos trabalhar, colocar aqui, então, junto a Brasília, em várias situações, diretamente como é que ele também gerou essa contribuição de alerta. Recentemente também falou, junto à Câmara Legislativa em São Paulo, sobre essa, não falando como algo prejudicial, mas um alerta sobre os consignados privados, para que o indivíduo passe a ter consciência do que ele está utilizando, do que ele está buscando naquele recurso, que não prejudique ele futuramente. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre essa educação financeira para quem ganha o salário mínimo, que é a grande maioria, né, Joia. dos brasileiros. Como mudar um pouco essa mentalidade quando tudo é tão apertado, quando você puxa o lençol para cobrir o rosto e deixa os pés do lado de fora? Eu vou falar então de um outro público, que para você ver como vai ser a mesma base, que são mães que eu conversei recente no bairro Santa Maria, todas elas recebendo Bolsa Família. Então o salário mínimo é 1.512. Elas recebem Bolsa Família, que tem algumas variações em alguns meses, mas na base R$ 600. Então a gente começou a conversar sobre o valor, todo mundo falando, esse dinheiro não dá para nada, é pouco. E aí eu vou induzindo a pessoa, realmente vou envolvendo, vou brincando. E ela falou, não dá para nada, momento de comida e tal, tal, tal. Falei, certo, mas o que você tem feito? O que você fez em 2024 com os 7.200 que você recebeu no ano? Só uma do grupo falou. Balançou a cabeça, as outras ficaram espantadas. Como assim 7.200? Eu falei, você recebeu 7.200 no ano. 600 por mês, 7.200 por ano. O que você fez com esse dinheiro? E aí essa pessoa, elas começaram a ficar espantadas. Eu falei que era a conta, né? Era só calcular. Uma delas falou, minha filha, que estuda aqui, me veio falando sobre isso. Sobre o ganho. Então eu sei, eu tenho consciência. Quando eu falei isso, aí começaram a refletir. Teve quem falou, roupa, gastando muito com cosmético, a outra. Até uma senhorinha falou assim, cerveja. Entende? Então, quando você precisa olhar, da mesma forma que você gasta R$ 100 e você poderia estar economizando 1.200 no ano, você receber 600 são 7.200. Aí a pessoa que recebe salário mínimo, se a gente arredondar para 1.500, são 18 mil no ano. 18 mil reais. Mas 1.500 pode não dar, mas eu preciso organizar a vida com esse valor. Então, quando eu passei por dificuldade financeira, eu entendi que eu deveria organizar com base no valor que eu recebia. Porque não dá para organizar só depois quando eu virei gerente, eu cheguei em diretoria, não. Até porque poderia não ter chegado, né? Porque aí quando você começa a receber, porque normalmente a gente pensa o quê? Eu preciso ganhar mais para me organizar. Precisar ganhar mais, ótimo, todo mundo precisa. Mas você não pode esperar para se organizar somente quando tiver mais recursos. É a mesma coisa do empreendedor. Eu só vou organizar minha empresa se eu tiver mais faturamento. Organize sua empresa, porque quando o faturamento crescer, você vai ter lucro, com tudo organizado. Trazendo essa realidade para o grande, né, mais de 85% dos brasileiros recebem sim o salário mínimo ou a renda per capita até 2 salários mínimos. Sergipe chega a 2.200, não chega nem a 2 salários mínimos.
Então, esse valor, eu preciso exatamente entender qual o direcionamento. O que, é que eu estou fazendo com esse dinheiro? A gente pode gerar uma economia na compra de supermercado, a gente pode gerar uma economia nas escolhas que a gente faz de moradia, o tempo que a gente está consumindo aí de energia, água, o plano de internet. Posso ligar e negociar com as operadoras e posso conseguir daí R$ 50. Já é R$ 600 no ano. Eu já posso conseguir R$ 100. A única forma que hoje a educação financeira orienta pessoas, empreendedores e qualquer público a melhorar seu comportamento é com base nos sonhos e objetivos. Eu preciso saber o que eu quero. Muitas vezes a família nunca passeou. A família nunca fez um lazer. Mas ela sabendo que R$ 100 economia no ano dá 1.200 em um ano, ela pode começar a perceber que é possível fazer uma mudança, atingir um objetivo. Aí todo mundo já muda. Todo mundo já vai trabalhar em prol dessa melhoria. Se a gente conseguir economizar 200? E se em cima de tudo eu já controlei tudo e já vi que está tudo apertadinho, não tem mais jeito. Então eu vou em busca o quê? Gerar renda extra. Se entrar R$ 200 a mais, se entrar R$ 500 a mais, o que a gente vai fazer com o que entrar mais? Entendi. Porque você não organiza o pagamento pelo seu ganho. É como você direciona o dinheiro. Então todo mundo fala o padrão, todo mundo gosta de dizer quanto ganha. Mas o que adianta dizer que ganha R$ 10.000, R$ 20.000, se você não fica? Então, a nossa relação com as pessoas, independente da renda, a gente ouve a mesma coisa. Ah, Manu, se você soubesse quanto eu gasto no cartão. Ah, Manu, eu queria sua ajuda. E você vê pessoas que têm uma renda bem interessante. Me fala um caso curioso, assim, de um profissional que no imaginário coletivo dizia, não, essa pessoa não tem problema nenhum, porque ela é, sei lá, um advogado, um juiz, um médico, mas a pessoa está mais lascada do que quem ganha um salário mínimo. A gente tem exemplo, pronto, eu tenho exemplos de um determinado servidor que me procurou. Então, assim, renda líquida, 25 mil. E em parcelas de empréstimo, 18. Então, não tem como viver diante de um líquido de 25 com apenas 1/3 desse valor para suprir todas as despesas. E esses 18 mil eram de parcelas de empréstimo. Então, são cenários críticos. Tem pessoas que não conseguem, tudo está sendo levado em parcelas e está ficando com quase nada. E tendo renda superior a R$ 10.000. Tendo renda superior a 5, 6, 7, 10 salários mínimos. Então, esse cenário, qual é a diferença? Quando você vai olhar em relação à inadimplência, temos em torno de 30% de pessoas que têm algum compromisso financeiro inadimplente, mas que recebem até 3 salários mínimos. Mas as pessoas que recebem até acima de 10 salários mínimos, o nível de inadimplência chega a 2, 3%. Essas pessoas vivem endividadas, ou seja, sempre utilizando muito cartão, sempre parcelando o cartão, sempre pegando mais empréstimo, mas está ali, no fio da corda, mas está seguindo. Já a pessoa que tem uma renda muito baixa, quando ela começa a se endividar, ela quebra. Que aí a gente fala, a vida financeira adoeceu. Isso compromete, por isso que entrou a NR1, que aí a educação financeira atende a NR1. Essa exigência das empresas, que foi dada às empresas na empresa, observe a saúde mental do seu colaborador. E você imagine como fica a saúde mental do colaborador endividado. Eu já fui endividado, eu sei. Vergonha. Aquele desempenho, sempre preocupado com a questão, o dinheiro nunca dá, eu preciso mudar de emprego, ou eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer alguma coisa. Não sobrevive. Então, a educação financeira, ela também, adentrando nas empresas, ela consegue trazer uma realidade muito melhor para o indivíduo. Ele entende que, beleza, se eu ganhar mais, eu já sei o que eu vou fazer com esse recurso, porque no meu projeto de vida, a gente não pensa na nossa vida até 10 anos, pensa? Não. Então, todo mundo gera uma dificuldade. É muito eu falei, gente, pega agora a sua idade, coloca mais 10 anos e você vai conhecer uma trilha. Até chegar nessa idade, o que você quer? Como você quer estar? A gente não está acostumado com isso. E esse estímulo tem que ir para o adolescente, para a criança, para os jovens. Claro que criança e adolescente, o prazo é menor. Mas adulto tem que pensar sim na vida. Os jovens, eu falo muito com meus alunos, qual é o seu sonho? Se formar. Eu falei, não, se formar não é sonho. Se formar é o que vai acontecer porque você está aqui. O sonho é o que você vai fazer depois dessa formatura. Então, a formatura é um meio. O objetivo final não é só se formar.
É para que essa formatura? Mano, você teve uma carreira muito. Eu não tô falando, né? Não que você não tenha, mas teve porque você passou por grandes empresas do mercado financeiro. Você teve uma carreira muito sólida, trabalhou em bancos importantes. Isso. E por que abrir mão de tudo? Teoricamente, você estava numa carreira estável, né? Isso. No Banese, no Banco de Sergipe, chegou a cargo de direção. E por que mudar tudo? Interessante que todo mundo pensa nisso e eu vou de garantir a você uma coisa que eu não comecei foi do zero. É, porque você já tem toda uma bagagem, né? Isso, Diferente, porque mas se eu não tivesse essa bagagem, não conseguiria, certo? Era uma vontade que eu já tinha. Então, antes do Banese, eu trabalhei em escritório de contabilidade. Uma pós-graduação que eu fiz, que foi em auditoria e controladoria, ela me deu um despertar para a área de ensino, mas não ensino. Eu gosto muito da formação, da capacitação profissional. Então, eu comecei a ficar pensando nessa possibilidade, mas não pensava em sair do banco. Pensava somente em agregar essa atividade. Então, quando eu terminei o mestrado, que eu fiquei muito... Assim, eu trabalhei na pesquisa com histórias. Então, foram histórias dos empreendedores que eu fui entendendo o porquê do resultado positivo, do resultado negativo na vida dele, financeira, como empreendedor, pegando desde lá do início. Então, eu tive esse nível de orientação e foi ótimo. Fiquei com vontade de atuar. Fiz Empretec, aí a cabeça já ficou... Então, durante esse período, eu já dava aula. Que eu queria aplicar pesquisa lá no Sebrae, e aí me convidaram, por que você não se credencia? Me credenciei e passei a dar aula. E comecei a sentir os efeitos desse atendimento. No meu primeiro momento vou voltar a ser técnico bancário, trabalhar 6 horas e vou entrar nessa jornada de dando aula e tal. E aí foi quando eu decidi, vou tirar a licença sem vencimento. Lá a gente pode tirar a licença de até 2 anos e volta a hora que quiser. Falei, bom, qualquer coisa, ó, gente, pelo amor de Deus, não briguei com ninguém, não. Me segure minha vaga, que eu volto aqui para fazer qualquer coisa, mas volto. Porque uma vez pedindo licença, você perde a função. Mas eu desejava isso por conta desses 2 anos no mestrado que eu fiquei tendo muito contato. Então, eu dava aula, comecei a atender consultoria, então eu comecei a ver, pô, esse negócio é bom. E aí, quando eu decidi fazer, conversei com todos, eles entenderam e falaram, ó, todo mundo passa por essa experiência e é muito boa. E aí, eu fiquei esses 2 anos. Só que muita coisa aconteceu. Eu adquiri uma franquia de educação financeira, eu me tornei presidente da BFIM, foi tudo muito assim. Eu até falei com uma amiga, foi rápido. Ela, não. Eu sou sua amiga há 10 anos atrás e você estava lá, a gente fazendo essa pós de auditoria e você começou a se despertar. Então, você criou uma jornada, se dedicou a fazer mestrado no momento que eu era diretora, então não foi fácil. Então, aconteceu muita coisa que foi me entusiasmando. E vendo assim, poxa, tem muita gente do lado de cá precisando de conhecimento financeiro. Esse foi o motivo. Então, deixou de ser algo assim, apenas por função e passou a ser propósito. E propósito ninguém explica. Então, tem muita gente que fala, e aí, você dá dinheiro? E aí, você está gostando? Gente, eu estava me divertindo. E aí, eu falei, depois de 32 anos de trabalho, vamos brincar aí. E até então, não sabia o que fazer. Esse ano, quando chegou mais ou menos em março, eu falei, eu acho que eu vou seguir aqui nessa jornada e seja o que Deus quiser. Mantendo, claro, sempre uma relação muito boa com todo mundo do banco, respeitando, valorizando, elogiando, mas nesse momento eu quis dar continuidade nessa trajetória. E aí pediu desligamento. Pedi o desligamento, primeiramente permissão a Deus, me guie, viu Deus? Olhe lá, hein? Se eu pedir mais uma pedinte aqui o tempo todo no seu pé. E aí eu me senti segura para fazer esse caminho que foi uma trilha. Não dá para sair e dizer é bom e eu não indico ninguém. Eu não indico ninguém, porque não tem como você dizer que é melhor empreender ou melhor ser servidor público. Não pode, você que tem que estar feliz onde você está. Buscar contribuir no espaço, eu contribuí muito com o Banese. Foram 11 produtos de crédito, então assim, o Banese não tinha... Eu virei também gestora na área de tecnologia, fazendo ela, negócio e tecnologia. Então, a gente, junto com a turma, a gente entregou produtos. O crédito rápido, tudo que tem do aplicativo, a gente entregou aí, crédito veículo, consignado, contratação de limite. Então, foi muito boa essa experiência. Foram várias entregas. E aí, graças a Deus, virou um momento de gratidão. Tanto da minha parte, da parte deles, a gente tem esse carinho por meio dessa decisão. Agora, o que vai ser do futuro... Só a Deus. gente está seguindo aí com Deus e vamos firme, né? Fazendo vários movimentos,
A gente faz palestra, agora à tarde tem palestra também, já com um grupo de consultores de beleza. Então, a gente vai buscando os nichos e no final todo mundo precisa disso. Como organizar a minha vida financeira, mas eu não quero só controlar. Eu gosto de dar a visão do que a gente pode fazer do futuro, porque senão fica chato fazer conta. Sim, até para quem não tem essa aptidão com número, Isso, é terrível. exatamente. E o seu planejamento, rapidinho? Eu vi que você quer me entregar, mas eu quero saber do seu planejamento futuro. Você fala muito dos outros. Qual é o seu planejamento? Onde Manu se vê daqui a 10 anos? Onde Manu se vê aqui daqui a 10 anos, eu quero atuar também com formação de novos consultores. Eu estou meio que fazendo esse laboratório na faculdade. Então, tem uma disciplina lá, bora, turma, fazer. Porque a intenção é que isso se torne algo prazeroso. Porque o que eu identifiquei na minha comunicação? As pessoas sentem culpa. E eu não quero ver a culpa. Eu não quero que ele fique com a culpa. Então a pessoa, olhe, é porque eu estou assim. Porque também as pessoas me procuram, não é só porque estão com dificuldade financeira. Tem gente que porque cresceu muito e quer saber agora o caminho, os próximos passos. Então a gente ouve o passado, mas é a orientação da pessoa daqui para o futuro. Então, no meu caso, eu me vejo também criando um infoproduto que é necessário, porque tem pessoas que querem ter acessibilidade ao conhecimento, mas de repente uma mentoria não tem naquele momento. Então, quero criar produto, quero fazer o direcionamento de formar novos consultores, ter a minha equipe maior, né, que hoje eu tenho um suporte, mas ainda não é do tamanho que eu quero ter. E nesse propósito de trazer esse tema finanças com alegria. Eu gosto de sair de um atendimento e você já sabe o que fazer. Não, eu não quero ir identificar problema, eu quero te ajudar a buscar solução. Essa é a diferença. E todo atendimento eu crio meta. Se você investiu comigo, eu quero que esse valor retorne para você durante o atendimento. Eu quero encontrar custo, eu quero encontrar uma torneirinha de dinheiro, uma goteira ali. Eu quero encontrar a oportunidade de aumentar o seu faturamento e, consequentemente, o lucro, né? Aumentar com lucro, que ao final você fique satisfeito. Então, eu crio minha meta porque me estimula nesse atendimento. E aí gera esse diferencial, então meu planejamento está aí. Já fiz o planejamento de um ano, tenho toda a perspectiva de até 5 anos, que aí me deixa mais tranquila em relação à parte de negócio, né? Negócio não dá para você fazer daqui a 10 anos, mas tem as minhas referências de 10 anos, acima de 10 anos, onde eu quero estar. Que Essa maravilha, é a ideia. que maravilha. Eu vi que você ia me mostrar uma coisa. Exato, eu quero entregar para você o livro no qual eu sou coautora, Ai, que Seja uma legal, Empreendedora que linda. Vitoriosa. Ano passado, eu recebi o convite da ABFIM e temos justamente a minha franquia da editora da SOP, que tem todo um ecossistema. Então, quando eu recebi o convite para escrever um capítulo, e aí, no meu caso, eu falei, eu quero falar sobre finanças. Então, eu coloquei o que a mulher precisa entender sobre finanças. Conversei muito sobre o que eu me relacionei com as mulheres e tem pessoas que têm trauma por conta de uma vida familiar, tem pessoas que estão bem posicionadas hoje, mas têm vergonha que todo mundo saiba como ela está. E a gente percebe que todo mundo precisa de acolhimento. Não é para julgar, eu não posso julgar. A gente vai entender que o problema da educação financeira, a dificuldade, a falta de educação financeira hoje, ela está diretamente ligada à falta de conhecimento quando criança. Então, não teve o conhecimento no período que era necessário. Então, nesse momento agora, a gente trabalha o acolhimento e a garantia que ela não se sinta tão frustrada. Falei, não, daqui para frente, a gente vai fazer muita coisa. E a gente carrega esse período anterior apenas como uma lembrança. Então, quando eu falo do que aconteceu comigo, é registro no SPC, o primeiro carro foi embora, a casa quase que ia para leilão, foi um caos. Eu falei, não, peraí, eu não posso me expor mais a isso, eu não quero mais isso, e eu preciso ver o que eu faço a partir de agora com base no que eu tenho de valor. Então, eu organizei a vida financeira antes de ser promovida, porque para mim deu uma maior vergonha quando eu entrei no banco, eu estava devendo. E eu falei, eu não posso ser bancária com dívida, não, tenho que resolver isso. Como técnica bancária eu resolvi. Então, isso me deu, pronto, consegui essa função. Eu não sei quanto tempo vai ficar, então eu tenho que estruturar com base no que eu fiz o concurso, que é como técnica bancária.
Foi isso que me deu... Por isso que você, quando falou, um salário mínimo, a organização tem que ser com um salário mínimo. Entendi. Você falou uma coisa agora na sua frase, que tem mulheres que têm vergonha de mostrar que elas estão bem e onde chegaram. Você conseguiu identificar por quê? Por conta de cobranças, de crenças limitantes, porque chegar em determinadas posições, fica aquela dúvida, chegou como? Né? Assim como tem as que, como eu falei, que tem algum tipo de dívida e tem vergonha de dizer que estão naquela situação. Claro que a gente não vai ficar dizendo para todo mundo que está com problema financeiro, mas a partir do momento que você pede um suporte, você não... É olhar daqui para frente. A mudança ocorre assim. O passado, você guarda como um registro. De agora em diante é o que você quer fazer, porque é um processo. Como eu falei desde o início, falar sobre finanças, mudar o comportamento é mudar a dieta. Vai doer, vai ser um incômodo, vai ser difícil, mas precisa ser feito. Quem quiser ter um livro desse, seja um empreendedora vitoriosa, onde consegue? A gente tem tanto pelo site da própria DSOP, como também eu sempre trabalho dentro das minhas mentorias a entrega desse livro. Mas trouxe aí de presente para você, espero que você goste. Tem vários temas, eles envolvem desde empreendedorismo, comportamento digital, comunicação, relações. Então foi um grupo aí de 8 mulheres que se dedicaram na entrega desse livro. A gente fez o lançamento, inclusive, dia 7 de março em São Paulo. E foi justamente às vésperas do Dia das Mulheres. E teve um lançamento também aqui no Museu da Gente Sergipana, no 24 de abril. A gente vai falando e vai lembrando, né? A gente já está caminhando para o final, mas é porque uma coisa puxando a outra. A gente está no mês do Agosto Lilás. Sim. Mês de combate, né, à violência contra a mulher. Sim. Como ser uma empreendedora vitoriosa, uma empreendedora de sucesso, pode livrar mulheres de serem vítimas da violência? Esse tema é bem forte. E a gente também viu até recente que passou uma pesquisa que dentre os motivos que levam a mulher a continuar sofrendo a violência sem conseguir reagir, porque a gente tem os casos divulgados, mas a gente não tem os casos não divulgados. Então, seja divulgado ou não divulgado, o que leva? Tem os fatores emocionais, a dependência emocional, mas o segundo fator é a dependência financeira. Ela não sai porque foi orientada a imaginar que se ela sair, ela não vai conseguir fazer nada na vida. Ela vê uma mulher sair dessa situação, ela vê uma mulher dizer que começou do zero. Foi tão lindo, uma vez eu fui fazer uma palestra, veio uma moça, levantou a mão e ela disse que além de violência, ela usava drogas. Quando ela se viu sozinha, olhou para o lado, só tinha um colchão e a filha, ela falou, eu preciso sair daqui. Hoje ela empreende ali naquela praça do Augusto Franco, vendendo salgados, e assim, ela deu um show. Ela deu um show de empreendedorismo, dizendo o que cada um precisava fazer. E como ela saiu do nada, de uma situação negativa, para uma situação extremamente positiva, principalmente carregada no emocional dela, na autonomia, na segurança, principalmente por conta até dessa composição financeira. Ela disse que foi coisa de Deus, ela aprendeu até como fazer a devida gestão, como ela começou a definir sonhos e planejamentos. Então, assim, é uma história real. E não é fácil. É outro ponto. Mulheres que sofrem violência. Não é fácil sair desse contexto de violência. Mas a dependência financeira sendo um fator relevante, por isso que existe muito acolhimento, existem instituições aqui, governo e instituições não governamentais que atuam em prol do acolhimento dessa mulher e fazer com que ela entenda que ela pode mudar, sair desse contexto que não é fácil, por meio de uma orientação melhor financeira, porque ela pode, de repente, conseguir um emprego, mas ela não consegue gerir esse dinheiro, né? A relação com o dinheiro, muitas vezes eu brinco assim com a mulher, e aí, como é que é? É um marido que aparece uma vez na vida, é um ficante, ou é aquele amor fixo que dura todo mês, que a gente tem que tratar o dinheiro com tranquilidade. Sim. E parar de ver o dinheiro como se fosse uma maldição, né? Porque a gente tem essa coisa também de, não, porque não quero muito, só um pouquinho. Não quero muito, porque também aí vem as crenças, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, a crença até religiosa. Quando fala-se na Bíblia sobre que os pobres, mas o pobre não é o pobre, a pessoa que não tem recurso, mas é a pessoa que não coloca o dinheiro como objetivo de vida, porque o dinheiro não é o objetivo.
Você tem sonhos que, por meio do recurso financeiro, você vai atingir o objetivo. Mas quando você usa o termo assim, eu vivo correndo atrás do dinheiro, aí não vai dar. Essa corrida não vai perder acabar sempre. nunca. Certo? Porque ele chega e ele vai embora. Então, o que adianta? Será que a gente já parou para ver quanto a gente já recebeu de dinheiro? Para ter uma noção do quanto a gente pode ter de potencial de crescimento. Como é que a gente, o que a gente já recebeu? Será que foi pouco ou eu que não conduzi corretamente? Essas reflexões ajudam muito na tomada de decisão. Por isso que eu falo com você, um momento que a pessoa tem acesso ao conhecimento e diz eu quero mudar, numa palestra ela já começa a mudar. Num curso que ela faça, ela já começa a mudar. Na leitura de um livro, ela começa a mudar. Basta que ela queira. Aí ela vai buscando. Porque eu, quando eu falei eu quero mudar, eu fui buscando um livro, buscando um autor que fui me identificando. E aí vendo que, depois é que eu vim entender, né? Poxa, eu consegui. Então, essa metodologia que hoje eu trabalho também é com base no que a gente sabe que pode. Mas não, ela sozinha não faz nada. Entendi. Manu, se você tivesse que parar na frente do espelho e dissesse assim, agora você vai poder mandar um recado para Manu lá atrás de 14 anos, qual seria? A Manu de 14 anos, nossa, pegou forte agora. A Manu de 14 anos atrás, estava com 12 anos atrás, mais precisamente, que minha filha tem 12. No período ela tinha 6 meses. E eu levei ela na instituição, que eu estava com a dívida do imóvel, que eu recebi a carta. Ela e meu filho. E aí, naquele momento de desespero, e eu sempre achando assim, não, eu só não melhoro porque eu estou ganhando pouco, estou ganhando pouco. O que eu diria para ela era que era a questão da consciência. É com base naquele valor que ela precisava reorganizar a finalidade do negócio. Não se pode fazer nada, com base na realidade dos outros. Eu tenho que trabalhar em cima da minha própria realidade. Então, quando eu entendi isso, a Emanuela ela não entendia. Ela sempre dizia que precisava estar ganhando mais. Por isso que ela estava naquela situação. Quando ela passou pelo constrangimento e a funcionária da Caixa olhou para mim, olhou para meus filhos e falou, é a última vez que eu vou dar essa chance. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, meus filhos não vão passar mais por essa vergonha. Eu falei, não, isso vai mudar e eu não vou continuar mais assim. Para isso, eu comecei a priorizar. Ficaram outras coisas sem pagar e eu comecei a pagar somente o que eu poderia fazer para não perder mais. E aí, fui criando um plano. Eu preciso disso aqui. E aí, fui começando a pensar em negociar. Foi quando, graças a Deus, eu entrei no banco, comecei a negociar e fiz o parcelamento de todo o que era a mais. Que não estava conseguindo pagar, virou uma parcela fixa mensal. Então, assim, quero falar para todas, dificuldade vai existir e a gente precisa tomar consciência e chegar assim, chega, eu preciso mudar. Independente se tem 60, 70, 80 anos, enquanto há vida, há esperança de mudança. A intenção é assim, a gente precisa definir o que a gente quer. Ah, é fácil só definir e dar certo? Não, tem as quedas, tem o choro. Falar assim fica muito bonito, né? Parece que não passou por nada. Mas aí você fica até mais forte, porque outros problemas que virão, você já consegue parar, pausar, respirar e ver. Porque você não olha só aquele problema, você olha já o contexto. E aí consegue entregar melhor. Vamos caminhar para o final, eu vou te falar 5 palavras aleatórias e você vai me dizer o que vem à mente a respeito dessas palavras, Tá bom. certo? Dinheiro. Dinheiro é um recurso para a realização de sonhos. Sonhos. Sonhos é que nos move, é o combustível da vida. Se a gente não sonha, agora sonhar definindo. Sonhar com propósito, com data, com valor, se tiver custo. Tudo muito direcionado porque a gente se movimenta. É o que nos movimenta na vida pessoal, profissional, empresarial. Empreender. Empreender, a gente precisa entender que a gente primeiro precisa empreender a nossa vida. E você não é empreendedor porque tem um negócio. Você é empreendedor quando você pensa na sua vida, numa visão de futuro. Aí você empreende. Vamos lá, foram 3, né? Sucesso. Sucesso, cada um tem o seu. E a medida é você que decide. Então, o sucesso pode ser tranquilidade, paz, que é o que muita gente busca. O que é o sucesso? Ah, você está com sucesso. Mas o que é o sucesso? Cada um vai ter um conceito do sucesso. Cada um vai buscar o seu sucesso
em cima do que te dá paz e alegria. Deixa eu ver, então. Saúde financeira. Saúde financeira é o equilíbrio para a autonomia. Você consegue tomar decisão quando você entende como está a sua saúde financeira. Sabe quando a gente está naquele momento que sabe que o colesterol está alto? Vou passar por um tempo tomando medicação, tenho que fazer atividade física, de repente tenho que mudar minha alimentação para conseguir atingir o objetivo. É a mesma coisa da vida financeira. Ela pode estar saudável, então eu vou melhorar mais ainda. Se eu estou muito bem, eu quero que fique melhor. E se ela não está boa, eu preciso de uma dedicação para que ela melhore. Maravilha. Tem algo que você queira acrescentar, algum conselho final que você queira dar para quem assistiu, puxando de lá do início da precificação, dessa jornada? Tem algo que você queira reforçar, Manu? Eu quero, assim, conversar, né, acho, em cima de tudo que a gente conversou aqui, dizer às pessoas que a vida financeira, ela é a sua vida, assim como a espiritual, religiosa, emocional, afetiva. Ela faz parte da sua vida. Não coloque ela de lado, principalmente quando ela não está boa. Porque a partir do momento que você não acredita mais nela, ou não aceita, ou diz que está tudo perdido, aí sim, dificulta. Mas por mais que esteja, nesse momento, passando algum tipo de dificuldade, pare, reflita, faça o seu levantamento e identifique por meio de um diagnóstico. Saber como é que está a sua realidade. Pagamentos, gastos, dívidas. E a partir daí, comece a tomar decisão. Porque depois que a gente já sabe como está a nossa vida, quando a gente pensa nos sonhos, aí sim, você consegue realmente trilhar um planejamento que te faça alcançar esse objetivo. Que lindo, que perfeito. Manu, eu quero te agradecer. Antes de agradecer, quem te encontra? Como a gente te encontra, aliás? Se quem Joia. quiser entrar em contato, quais são os seus... O primeiro canal é o Instagram, é manuelamota.finanças. Então você consegue conhecer um pouco ali da Manuela, tem o link para ir direto falar comigo. Eu tenho também um site, inclusive já tem blog lá, já tem artigo, e o nosso papo já está em elaboração para sair, falando justamente sobre precificação. Não é só número, é estratégia. Então, nesse blog tem os serviços, tem informando quem é a Manuela, dá para a gente se conhecer melhor. E lá vão vir todas as novidades também nesse meu site. Que maravilha. Já. Agora sim, quero te agradecer por esse bate-papo, por esse momento rico, né? Para mim e com certeza para quem estava do outro lado. Portas abertas, quando quiser voltar, seja sempre muito bem-vinda. A casa é sua também. E eu quero agradecer a você que ficou aí do outro lado, que acompanhou esse papo com a gente. Eu acho que vocês já me conhecem tanto que eu acabo esquecendo de me apresentar. Sou Andréa Moura, sou jornalista, sou a condutora deste incrível podcast. Sim, incrível, porque se traz a Manuela pra cá, não tem como não ser incrível. E aí eu quero fazer sempre um convite a você. Acompanhe a gente toda quarta-feira, 8 horas da noite, no nosso canal aqui no YouTube. E eu espero que você tenha gostado e te convido a estar comigo na próxima semana. Até lá!